boas férias. Mas como todas as férias, acaba. Né? Quem que está vindo aqui pela primeira vez? Por favor. Acabei de chegar. Tem mais? Tem, né? Então, completando o que a Helena está dizendo para nós, eu quero fazer um convite. Né? Primeira coisa, nós utilizamos aqui no grupo a linguagem na primeira pessoa. Entendendo que se eu posso dizer algo, eu só posso dizer de mim. Então não se assustem com essa questão, né? E vamos nos habituando a falar de nós. Tá bem? Se eu falar errado, me corrijam, por favor. Então essa é a primeira coisa que eu peço. Né? Porque nós nos corrigimos constantemente. E isso é uma questão extremamente normal. E a segunda é, ao contrário do que dissemos até então, né, sobre contar com a colaboração de vocês, eu preciso de mais. Eu preciso necessariamente que vocês nos ajudem. Porque isso é um estudo. Um estudo é compartilhado. O convite da distribuição do livro, como apresentação trazida aqui pela Stefânia, que a humanidade carece de evangelho. Foi isso que o Dr. Odilon disse? Então, um convite para estudar. Adquiram um livro, peguem um livro e vamos estudar. Tá bem? Combinados? Então vamos, né? Então, é a lição 10, é o capítulo 10, tá? Do livro Evangelho Dialético de Gilberto. Tá bem? A nossa intenção é trazer aqui daquilo que é da minha compreensão. Não é? Se eu fosse falar da compreensão do Gilberto, eu traria o Gilberto, que tem uma compreensão essencialmente profunda, muito mais. Né? Não dá para comentar. Então o objetivo é trazer aquilo na minha compreensão, na minha parte da compreensão. Beleza? Bom, introduzindo, né? O que é dialética? A primeira coisa que nós falávamos disso, um de nós perguntou, peraí, mas o que é isso? Tá? Em sentido bastante genérico, é a oposição, o conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Né? Os filósofos lá da antiguidade, cada um tinha mais ou menos uma definição, mas a mais parecida com o texto é a de Platão, que é um processo de diálogo, debate entre os interlocutores comprometidos com a busca da verdade, através do qual a alma se eleva gradativamente das aparências sensíveis às realidades inteligíveis ou ideias. Ou seja, é uma discussão contínua, não é? Um exemplo simples disso é, eu recebo, a Vanessa liga para mim e fala assim, Anderson, compra isso aqui assim, assim para mim, lá na farmácia. Eu falo, compra. Enquanto eu vou daqui à farmácia, quantas situações eu penso a respeito do que eu fui comprar? É assim que a cabeça funciona? Ou não? Eu vou lá, simplesmente faço e volto. Eu penso no trânsito, eu penso na fila, eu penso se está chovendo. Eu vou interferindo nessas questões. E o Evangelho, através do ensinamento de Jesus, traz isso para nós. Ele fala, depois ele fala ao contrário, depois ele torna a falar, e ele repete, e ele muda a linguagem, e ele contradiz de novo, e no final ele soma tudo. Então, uma parte positiva, uma polaridade e uma outra polaridade se resumem, se concentram ao final num fechamento, onde as duas são possíveis. Tá bem? Tá claro aí? O Gilberto introduz isso para nós da seguinte forma. O Evangelho encontra-se repleto de termos dialéticos. Aqui o Cristo afirma algo, ali diz o contrário, e no outro momento revela o somatório dos dois, sempre com profundidade, beleza, sabedoria e amor. Isso vocês vão ver na página 13, na introdução do livro. Tá bem? Então vamos lá. Ele sempre traz para nós uma hipótese, uma antítese e a síntese. Como eu copiei o slide do Rodrigão,
Sábado eu achei sua apresentação, falei, não, eu vou copiar, porque nada na informática, nada se faz, nada se cria. Quase tudo se copia. Quase. Né? Aí eu copiei lá. Então a hipótese para nós é, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quem não conhece essa afirmativa? Não é? Isso é um questionamento de Pedro. Não é assim? E a antítese é, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá o perdão, mas será réu do seu eterno juízo. E agora? Perdoa ou não perdoa? Sai dessa, né? Oi? Não, é porque aí eu me lembrei, porque ali... Fala alto para todo mundo ouvir. Porque no primeiro, enquanto seres humanos, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. O perdão ele precisa ser exercido. Mas se você blasfemar contra o divino, contra Deus, aí você nunca vai obter perdão. Tá, beleza, guarda isso para nós. Lá no final a gente retoma. Tem uma questão sutil aí, mas a ideia é essa mesmo, não tenha dúvida. Tá? Como é que você chama? Cláudia. Cláudia? Isso, beleza, já arrumei uma amiga. Tá vendo? Já começou com a colaboração dela. Se eu tenho esses dois, qual que vai ser a minha síntese, hein? Quem tiver com o livro não vale não. Qual que é a síntese? O que soma esses dois? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem. Essa é uma máxima de Jesus na cruz, né? E olha só, ele foi capaz de perdoar, ainda pediu ao Pai perdão àqueles que fizeram aquilo. Esse é o próprio exemplo dos 70 vezes 7, né? Vai precisar colar ou vocês vão chutar mais? Vamos colar, né? E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é? Que está na oração dominical, não é assim? Todos nós rezamos, mesmo no automático, né, André? Na velocidade, antes de bocejar pela segunda vez, No som. para emendar no som. No som. É assim? Tá vendo? Ó? Afirmei, contradisse, ponderei, juntei. Tá bom para nós aí, não? Vem, Antônio, fala para nós um pouquinho. Podemos ir adiante? Então nós vamos trabalhar primeiro com a hipótese, depois com a antítese e depois a síntese. Observem que são pequenos trechos do Evangelho. Pequenos. Não há necessidade de ser textos muito grandes. A questão é trazer para mim e para cavar isso. Onde é que está isso? Onde é que eu me vejo? Como é que eu entendo? Tá? A hipótese, eu peguei uma parte, tá? Do livro do pastor Lino, para entender até onde chega a pergunta de Pedro. Porque Pedro não pergunta isso ao Léo, vira para Jesus e fala assim, escuta aqui, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão meu? Tá? Mas é só uma questão de contexto. Nós não vamos parar nisso. Para não perder o hábito, eu gostaria que nós lêssemos, por favor, os versículos. Hipótese, Mateus capítulo 18, versículo de 15 a 22. Se teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo entre ti e ele sozinho. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não ouvir, toma contigo ainda um ou dois, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas se resolva toda a questão. Se, porém, não lhes atender, dize à comunidade. Se também não atender à comunidade, seja-te como estrangeiro e o cobrador de impostos. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu,
E tudo que liberardes sobre a terra será libertado no céu. Novamente vos digo que se dois de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, seja feita por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ficou claro? Contexto? Ou querem ler de novo? Vamos ler de novo? Então vamos lá, continuando. Se teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo entre ti e ele sozinho. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não ouvir, toma contigo ainda 1 ou 2, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas se resolva toda a questão. Se porém não lhes atender, dize à comunidade. Se também não atender a comunidade, seja-te como estrangeiro e cobrador de impostos. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que liberardes sobre a terra será liberado no céu. Novamente vos digo, que se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes afeita por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Muito bem. Pergunta do oftalmologista. Melhorou ou piorou? Não é? O que vocês acham? Melhorou? Então Jesus está instruindo, não está falando para a multidão, está falando para quem? Para os seus discípulos, não é? Que já são iniciados na Boa Nova. Eles já têm boa parte da instrução. Essa é uma conversa, como várias outras do Evangelho, íntimas. Ele não está dizendo para a multidão, para quem está fora. Ele está trazendo uma instrução para eles. Não é? Se nós analisarmos a base do perdão, não é? Se pensarmos aqui, ó, a lei judaica dizia que era permitido perdoar quantas vezes? Você se lembra? 3 vezes. E Pedro ainda pergunta: peraí, então eu posso perdoar até quanto? Até 7? Mais do que 2 vezes me permite a lei judaica? Jesus fala: não, 70 vezes 7. E no texto de Lucas, que é mais econômico do que esse, que tem 2 versículos só, ele fala 7 vezes no mesmo dia. Ele ainda traz mais próximo de nós. Tá? Se pensarmos assim, por quanto tempo o cristianismo sobreviveu até se tornar uma religião? Quantos séculos de sofrimento? Não é? Vocês assistiram Êxodo, que é a versão mais nova da libertação dos hebreus? Há quantos séculos eles estavam escravizados, vivendo na mesma esperança, na mesma certeza de que um dia as coisas aconteceriam? Não é? Os mais jovens na excitação e os mais antigos, os anciãos, acalmando a todos. Não é? Sempre oferecendo de si e repassando a instrução. Eu estou de costas, mas João de casa não tem. Tá bom? Laranja também. Eu também não. Tá claro? Então vamos trabalhar.
O que é perdão? Primeiro, se eu vou falar de perdão de culpa, eu tenho que ter uma noção do que é, né? O que é perdão? Absolvição, absolver, remissão de uma culpa, dívida ou pena. O que mais? Ninguém fala nada. Indulgência, desculpa, esquecimento. Não posso esquecer e não perdoar. Se eu esqueci, eu perdoei e esqueci ou esqueci e não perdoei? É melhor esquecer. Esse é o equívoco que nós precisamos trabalhar mais para frente. Né? Mas uma coisa leva a outra. Eu preciso, perdão, Joia. Calma, deixa a Cláudia falar. Se você consegue desculpar, se você consegue absorver, isso vai levar ao esquecimento. Essa mágoa vai sair de você. Isso, se a mágoa saiu, não houve o esquecimento. Houve o registro disso e houve a resolução dessa questão. Ela está armazenada, ela não está esquecida. Não é? É uma boa experiência. Não, mas antes, mas aí você fala assim, eu perdoei, mas eu me esqueci. Você não perdoou. Lá na frente tem uma frase joia para isso. Guarda isso aí para nós. Tá? Perdão do latim, né? Perdonar. Olha o significado, ó. Per, que é total, completo, mais donar. Dar, entregar, doar. Total emprego. Tem jeito de perdoar e não esquecer? Pela etimologia da palavra? Não. Alguém falou que tem, eu quase caí tudo aqui. É bem claro, né? O conceito da palavra é bem claro. Trazido para mim, veja bem, né? Não é bem assim, veja bem. Então vamos lá. E culpa? O que é culpa? Pode chutar, gente. Condenação. Julgamento. O que mais? Percepção. Pena. Responsabilidade. Né? Ele traz tudo isso. Responsabilidade por ato ou omissão repreensíveis ou criminosos. Consequência de se ter feito o que não devia fazer. Não aceitação. Delito, crime. Causa de um mal. Não sei se acabou. Agir com imprudência e imperícia. Imperícia. Pecado. Negligência. Pecado, né? Olha que interessante. O que é pecado? É uma coisa tão falada, mas assim, o que é pecado? Se eu trouxesse essa pergunta e pusesse o nome lá em cima, como é que ia ser? Eu ia ficar 6 meses olhando para ele, fazendo a lista, né? Pega o caderno e escreve aí, o que é pecado? Você não sabe o que é? Não. Então escreve os seus pecados. Ah, esse eu sei. Você pega um caderno bem grande, né? Tá bom. Bom, vamos adiante? Agora, hein? Então vamos lá. Então, aqui ó, aproximando-se Pedro, disse: Jesus, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei? 7 vezes? Disse-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Certo? Oi? 409, né? Existe uma simbologia, né? Quem que gosta de número é Andréia, né? Nós vamos falar disso lá. O Gilberto começa o texto trazendo uma informação para nós, que é a seguinte: o perdão converteu-se no emblema vivo do Evangelho, espraiando-se do coração de Jesus e sensibilizando os discípulos a praticá-lo. Foi a instrução que ele deu de várias maneiras, várias vezes. Tem uma cadeira aqui, irmão. Várias vezes no Evangelho. Tá? E, da mesma forma que eu disse um pouquinho atrás, o cristianismo como um todo sobreviveu dessa forma, até se tornar uma religião oficial e acontecer o que aconteceu. Não nos importa nesse momento. Tá certo? O que importa é trazer dentro de mim o perdão. Interpretar isso para mim.
através da escrita e da identificação do ensinamento. Tá? Aonde tem muito exemplo disso? No Evangelho. Eu coloquei um para dar ideia para nós. Ó, vai, não peques mais. Quantas vezes está escrito no Evangelho? A mulher adulta. Quantas vezes? 70 vezes 7. Esse é um exemplo, não é? Quantos abordaram Jesus em busca de uma cura, pedindo perdão por alguma coisa? Não é? Em alguns casos, ainda diz assim, não peques mais, eu coloquei aqui, para que não te aconteça mal maior. Não tem isso em alguns trechos? Aonde mais que aparecem essas informações? Vocês têm lembrança? Quando ele cura a mulher, que o homem fala para ele não passar em tal cidade, ele falou, vá, não pegue e não passe numa cidade. Deixa eu lembrar o que mais? Hã? Pode falar, Pai Nosso. Aonde mais? Quando ele faz a cura no sábado, ele fala, pegue sua cama, tem também. E essa aqui, ó, tá lá? Mas qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. Está escrito isso lá? Tá? Isso está escrito no ensinamento e depois existe o fato. Verdade? É verdade. Aonde mais? Na cruz, que você falou para nós. Não é? Então, o Evangelho está repleto de exemplos dessa natureza. Repleto. Escrito de formas parecidas, com instruções aparentemente diferentes, trazendo sempre para o mesmo conteúdo. Não é? Então, Jesus, como sábio professor, explicava aos alunos de várias maneiras para que de alguma forma entrasse neles. Não é? Eu, como sou mau aluno, estou pelejando até hoje. Está claro aqui? Vocês estão caladinhos demais. A Cláudia está me salvando. Nem a Cláudia. A Cláudia está me salvando. Então vamos lá. Aí ele traz uma outra informação para nós que eu acho jóia. Desculpar as faltas do próximo é visto hoje como um excelente mecanismo de conservação da saúde física e emocional. Vocês concordam com isso? Por quê? Agora fala para todo mundo. Todo mundo. Não perdoar, não desculpar, faz mal a mim mesma, né? Vou remoendo aquela situação que me causou aquela raiva, aquele ódio, aquilo vai me causando outros questionamentos sem necessidade. Aquela situação não termina nunca. Eu vou ficar batendo na culpa e construindo algo dentro de mim. É isso? É assim que eu funciono? É? E aí eu acho que também é importante a gente perdão para o outro e o perdão para a gente mesmo. Tem que falar alto para todo mundo, para a gente também. Não, só estou falando um pouquinho da amplitude do perdão. É perdoar o outro e perdoar a si mesmo. Porque muitas vezes a gente fica na culpa porque a gente também não conseguiu perdoar a si mesmo. Eu não consegui me perdoar. Isso mesmo. Tá perfeito, é isso aí. Aí ele... Oi? Tudo aquilo que eu internalizo, eu não sou médico não. Eu não sou médico não, mas tudo aquilo que eu internalizo, aquilo vai se tornar um sintoma patológico, psicossomático. E aí quem vai gritar com isso? No final, meu corpo físico, né? Nós, tudo eu. É assim? Quantos aqui recebem tratamento espiritual e o espírito fala assim, você que arrumou isso pra você? Já falaram isso pra vocês? Pra mim já. Pra mim já. Não é? Aí olha que legal. Se alguém ativa uma porção menos saudável, que ainda cultiva em si mesmo, o outro deveria ligar imediatamente um dispositivo de rejeição de remédio. Como é que chama
esse dispositivo? Um escudo. Que para nós, qual que é o nome dele? Oração. Eu procurei um guarda-chuva, mas não achei de jeito nenhum. Como é que chama esse dispositivo em mim? Hein? Vigilância. Autoobservação. Vigilância. Vigilância. O sujeito, quando ele está vigilante, ele observa, percebe, sente, não é? Aí ele completa para nós. No entanto, a vigilância não costuma ser de qualidade adequada e perde-se a chance de evitar o mal pela raiz. Admitida a ofensa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar com raiva. O que mais? Eu vou ficar remoendo. Vou ficar remoendo. Vou soltar os cachorros. Eu vou devolver. Eu vou ficar triste. O que mais? Tem mais? Depois você devolver ao seu Joia. Depois eu vou chegar em casa e ainda vou descontar. Olha que legal. Não, coitado do marido. Isso vai gerar em mim uma necessidade. Né? Ó, todos vocês falaram: mágoa, melindre, queixas, frustração, repulso, humilhação, desprezo, calúnia, agressão, culpa. Eu acho que a grande maioria das palavras nós dissemos aqui, não foi? Eu não pus mais porque não cabia nesse slide. Porque quando é coisa que não é saudável, eu sei a lista inteira. Eu só posso falar de mim. Né? Esse ciclo aqui vai produzir o que em mim? Vai aumentar, vai me enfermar. Vai me enfermar? Aí ele traz para nós: todos esses comportamentos chamarão o serviço de limpeza, uma vez que se permitiu a entrada do material deletério. Não é? Quais são esses serviços de limpeza? O que é que acontece comigo quando eu entro nisso? Quando isso me pega? Porque quando eu digo para mim isso me pega, é que meu corpo deu sinal. Quando meu corpo não deu sinal, não me afrouxou, a minha mente controladora, o meu ego sensacional não deixa nada acontecer. É assim? Impecavelmente ele controla tudo. Até o corpo jogar ele no chão. Joga tudo. Ó, eu preciso me lavar inteiro. Não necessariamente com essa carinha bonitinha, né? Mas eu preciso me lavar inteiro. Muitas vezes, purificar. Não é? Purificar meus corpos. Ó, acabo indo ao médico, o médico terreno que vai cuidar disso. E muitas vezes, no divã do terapeuta. Não é? Esse é um exemplo de algumas coisas onde eu me coloco. Mas esses são exemplos, né? Perdi, Vanessa. Você falou, eu perdi o que eu estava dizendo. Assim. Será que tudo isso seria necessário se eu não produzisse, se eu não permitisse a entrada desse deletério em mim? Se eu não remoesse isso tudo? Por que eu faço isso então? Vigilante rodoviário? Não. Não é? Esse é um bom exercício para mim. Pensar como é que eu vou trabalhar isso. Como é que eu consigo mudar? Como é que eu consigo viver isso de outra forma? Não é? Oi? Mas a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro, né? Mas as contas são voluntárias. Vocês ouviram aí atrás? Você. Primeiro a gente. Eu, né? Desculpa. Não fala um eu. Eu tenho sido vigilante, mas as coisas são bem contrárias, assim. Eu sei treinando. Também não tem nada. Ajuda. Mas aonde você
mais uma vez. As forças são bem contrárias, muitas vezes. À medida que uma dificuldade é vencida, uma maior se apresenta. E aí, eu trabalho um pouco mais e elas detêm. Eu trabalho um pouco mais e elas detêm. Então, fica feliz se já aumentou. Mais trabalho, sustenta. Perfeito. Perfeito. Obrigado pela água. Está claro esse pensamento errôneo? Tudo isso presente em mim, constantemente? Todos concordam com isso, tranquilamente? Sem dificuldade? Vamos lá. Eu não quero adentrar. Até pode concordar, mas que é bom, né? Não, né? Querer já não quer não, mas fazer o quê? Eu não quero não. Pegar o pesado, aí vem outro, vem uma onda grande, pulo, vem outra. Eu preciso disso para eu perder massa. Exatamente. Para eu ir refinando. Até o dia que eu não preciso mais aqui estar. Não é? Então leva um certo tempo. Tá bom? Muito bem. Partindo então do momento em que ocorre o perdão, eu já passei por isso tudo, eu já senti todas essas dúvidas. E se eu não fizer isso, ou mesmo fazendo isso, se eu perdoar, o que acontece comigo? Ele fala, ó, no momento em que ocorre o perdão, ocorre um alívio instantâneo nos sentimentos, há uma distensão da alma, reencontrando a paz e a liberdade interior. Vocês já sentiram isso? Já? Quantas toneladas foram retiradas das costas de cada um de nós? Acorda esse pedido. Não é? É assim? Olha. Que alívio. E aí eu fico assim. Eu me sinto assim. É assim? Não confunda eu dizer eu me sinto assim com a Só pensa coisa errada. A primeira risada que eu É o sagrado feminino. Olha só. É o sagrado feminino. Olha o contrassenso entre tudo aquilo que eu carrego para mim e o fato de eu não precisar verdadeiramente carregar nada disso comigo. É muito diferente. É muito diferente. É muito jejum e oração. Não é? Mais oração do que jejum ou mais jejum do que oração? Meio a meio. Tá? Mas aí eu trago outra pergunta. Ah, não, ainda não. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, aí eu chego na proposta, né? Da hipótese. Quantas vezes pecará contra mim? Né? Quantas vezes eu perdoarei? Até 7, achando que estava fazendo vantagem em cima da lei mosaica. E Jesus retorna para ele, não. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí uma compreensão mais fechada para nós. Não é? Mais concreta para meu intelecto absorver isso. Tentar transmitir isso. Tá bem? Mas aqui, perdão condicional, perdão interminável, como é que é isso? Consegue imaginar isso? Não. Tá Léo, que é o sujeito falando na minha cabeça o dia inteiro, eu já estou com a placa assim, ó. Isso é verdade? É? Pra mim, não. Repetição? Aí, a proposta do livro em trazer uma antídoto para corrigir essa distorção errônea do que de fato é perdão. Tá? Traz para nós então a antítese, que é: em verdade vos digo que serão relevados aos filhos dos homens todos os erros e palavras más que profiram. Aqui ainda existe o perdão. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão,
mas será o réu do eterno juízo. E agora? E agora, José? Coitado do José, né? Né, André? E agora, José? E agora? E agora? Sai dessa, Jacai. Essa é uma tentativa de corrigir aquela distorção do interminado. Tanto que aqui existe o relevar, não é? Que em alguns casos entra no jeito de perdoar, mas na verdade, se aquilo não me afeta, eu tenho que perdoar? Não. Então eu relevo. Verdade? Ou não? Verdade. É assim? O perdão não é um trabalho muito mais interno? Sim, certamente. Então, se eu estou tranquila comigo, com as coisas que me rodeiam, eu vou perdoar cada vez menos, não é? E aí também eu não vou ter motivo para, nenhum motivo, né? Para maldecir ou para blasfemar, ou para seja lá o que for, contra o Espírito Santo ou qualquer outra coisa. Quando me tornar um osso vazado, que tá vai passar tanto o canal aqui quanto as coisas que não são minhas vão ter passado por mim. E aí não tem afetação. É isso? A ofensa não atinge, né? Bateu, passa. Olha só, quem gosta disso, ó. Quando alguém me ofende, se a Andréia me ofende, ela está dizendo alguma coisa dela, mas o que é que me ofende? É aquilo meu que eu reconheci sair da boca dela. O que me ofende é a minha parte dela. Aí você olha e fala assim, eu vou te matar. Vou chegar em casa, vou bater no meu marido, coitado do meu marido. Porque tem a parte minha. Compreendem dessa forma? Se fosse uma coisa alheia a mim, eu ia ficar no máximo ouvindo. Aquela história, bateu, levou, doeu, bateu, doeu, é porque não é meu. Pois é. Leva você. Pode, se eu souber responder, pode perguntar. E a mim, não assim, ó, a ofensa para diretamente a mim, mas a minha indignação com relação a alguma coisa que não é diretamente para mim. O que é que te eu me indignou? sinto indignada com uma situação que eu estou observando como ser humano, que não me atingiu, mas que eu como ser humano, de repente, não vou falar que eu não perdoo, mas aquilo me fere, entendeu? Me fere. Se você se sente ofendido, algo te tocou. Não, me toca, me toca. Agora, o fato de algum problema externo te afetar, você se sentir tocado com aquilo, não necessariamente quer dizer que você tem que perdoar aquilo não faz parte. Você reconhece que está errado, que não é assim que deve ser. Mas a Andréia tem um processo dela e eu tenho o meu. Não, preciso respeitar essa caminhada deles. Mas, Anderson, se a pessoa fica indignada pela situação, é porque ressoou alguma coisa. Show de bola. O que eu disse para ela não era na indignação. O que eu disse para ela é se te tocou. Não, mas as coisas que acontecem aqui fora hoje, eu não consigo ficar alheio a elas. Consigo? Exatamente. Mas algumas me tocam, eu sinto aquilo, me entristece. Tá? Ou te enraivece? Não, nesse caso, elas me entristecem. Me entristecem porque é uma situação difícil, mas cada um está passando pelo seu processo. Eu preciso aprender. Não vou conseguir interferir nesse meio. No meu crescimento espiritual, entendeu? E eu, observadora, em uma situação talvez muito privilegiada, estou observando coisas acontecendo. Então, estamos falando assim, da saúde, que depois você somatiza e adoece. Mas eu posso adoecer só de estar observando, a lógica está tudo respingando em mim, apesar de eu estar lá no meu conforto de repente, não está sendo atingido diretamente. Mas essas coisas, elas vão adoecendo a gente, a mim, né? A mim. Posso falar a gente, né? Isso, a gente é muita gente. Pois é. Óbvio, né? Que eu não vou. Quem
quem sou eu para falar contra Jesus, né? Que você tem que perdoar 7 vezes 70. 70 vezes 7. Nem sou eu para falar o contrário. Mas nós, como somos cheios de perfeição, eu sou cheio de perfeição. Se o tempo todo eu ficar perdoando e a pessoa em volta não se sentir, de repente, pressionada a melhorar, e ela continuar pecando, e eu também, e eu sempre muito tranquila, entendeu? Eu não sei se eu estou atingindo, mas eu estou no dilema aqui, entendeu? Ó, duas coisas. Estou no dilema com Uma, Jesus. a que a Patrícia falou. Se te atingiu, que te revoltou de alguma forma, então tem a sua parcela aí. Você precisa pensar nisso. Agora, lá no começo do texto, ele fala assim, se alguém ofender a ti, não é? Procura resolver essa questão. Se não conseguir, leve mais 1 ou 2, para que no testemunho de 3 pessoas possa ser resolvido. Se não acontecer, você leve à igreja. Ali não está escrito assim não, mas tem lugares que está. Leve à igreja, aquele lugar onde todos congregam das mesmas ideias, para que isso possa ser dissuadido, resolvido. Se de todo não acontecer, que seja tratado como publicano. Como um publicano, cobrador de impostos. Que aí sim, ele é retirado. Eles falam que essa é a grande jogada para a igreja. Eu penso o seguinte, eu achei muito inteligente a colocação dela. Isso está dentro do contexto da vida de cada um de nós. É preciso, eu penso na realidade de Jesus. Ele tinha uma proposta redentora daquela humanidade e encontrou um povo absolutamente em antítese com a ideia dele. Aí o que ele fez? Ele falou, são fariseus, ele demonstrou, mas ele não pegou para ele aquela energia, entendeu? Ele não absorveu aquilo. Ele lançou a semente. Lançou a semente, falou, peraí, o caminho é outro. É importante que convivamos, que eu conviva com tudo que ocorre, com a sociedade, com a miopia ética, mas que eu tenha por mim a certeza de que aquilo não pode ser que é para mim. Eu tenho que separar esse joio do trigo. Né? Eu acho que é por aí que a gente está. Eu estou vendo tudo que está acontecendo na sociedade, no mundo. Isso é histórico. Desde o farisaísmo, desde o Cristo até hoje. É preciso aprender a conviver com isso, sabendo, sem estar míope da questão ética. Interpretar bem isso. Vamos só retomar, porque nós vamos precisar caminhar. Em vários locais, em vários trechos do Evangelho, ouçam aqueles que tiveram ouvido e ouvir. E veja que você tem olhos para ver. É preciso que cada um de nós dê os seus passos. E ir separando isso internamente. Olha, só uma passagem que eu lembrei que tem a ver com isso, ela falou de adoecer, de ver o que está acontecendo. Nós já estudamos aqui, é aquela de que o mal não é o que entra, mas o que sai. Se eu estou recebendo um mal, eu vou adoecer conforme eu processar a saída. Ele passou por mim, e aí como eu processar ele aqui dentro... Que mata o homem, não é o que entra, é o que sai. Então, se aquilo me afeta, eu preciso olhar para isso. Não é ignorar. Porque não é colocar uma parede e ficar ali nessa circunstância. Tá bem? Não ter perdão, ele diz, traz uma ideia de erro cujos efeitos instalam-se com plenitude máxima. Quando eu penso assim, eu não perdoo você nunca, eu tenho a máxima com... Não é assim que eu aprendo a rezar no credo lá? Verdade? Não é? Mas não é assim. Essa é uma ideia máxima, da mesma forma que eu leio. Não vai funcionar dessa forma. Quando se defrontam com o retorno de suas atitudes, esse, culpado nessa antítese, procura em vão na intimidade dos corações por algo que mitigue a própria dor. Ou eu acho um caminho para mitigar isso, ou eu vou ficar com essa dor
que vai me provocar a mesma enfermidade. Não é? As polaridades são contrárias, mas os efeitos são iguais. Né? Nem tanto para receber, nem tanto para culpa. E aí eu fico sofrendo. Né? Hoje o sertanejo diz que é sofrência, né? Não é assim? Quantas vezes eu fico nesse sofrimento invariável, morrendo de dó de mim mesmo, procurando um lugar para enfiar minha cabeça, né? Igual uma vez dar uma enterradinha, para ver se passa. A autoflagelação é a negociação. A negociação é a consciência, é uma forma de você. Que na verdade ela não leva, ela é errônea. Né? Eu vou fazer, vou me punir, vou fazer, vou me punir. Não vai funcionar, não vai resolver, é uma questão insolúvel. Não é? Pecar contra o Espírito Santo representa aquele desacerto que se comete contra algo que é sagrado. Sagrado para quem? Sagrado para mim. O que é sagrado para vocês? Tem a ver com consciência. Tem. Mas quer ver um exemplo clássico aqui? Quantas mães nós temos aqui? A maternidade é sagrada? É? Então, se eu cometo algo contra o meu processo de maternidade, eu estou comprometendo aqui. Aí é uma diferença entre proferir palavras e afetar aquilo que é sagrado. Eu estou interferindo em mim, no meu processo. Não é? E essa conta, ela vai ficar lá. Não vai? Mais para frente, alguém me apresenta. É assim? Então tem alguns exemplos. Maternidade. Esse eu gosto de usar, porque é um que acerta as mulheres assim, ó. Tuchei. Não sobra uma. Não é? Diversas modalidades de amor. Devotamento. Altruísmo. Meta superior. Tudo aquilo que eu almejo durante essa encarnação. Pensa um segundo, 10 segundos. Qual que é a sua meta para desencarnar? O que eu quero para mim? Quando eu tirar o pé daqui, o que eu quero de melhor para mim? Parou. Deu muita coisa ou pouca coisa? Hã? Vocês estão rindo de quê? Você parou. Não? Qualquer coisa que vá contra essa meta superior, fere o sagrado, a centelha divina está aqui. Deus está lá, mas eu não preciso pedir perdão para Deus. Eu não vou ofender a Deus. Eu tenho que resolver isso aqui, comigo, para eu conseguir dar meus passos. Tá? Aí o pastorino fala para nós assim, ó, um pouco mais atravancado, né? Tudo aquilo que se refere ao Espírito, quer dele parta, quer lhe diga respeito, quer contra ele vá. Essas coisas se fixam na memória espiritual da própria criatura, porque eu estou falando contra o Espírito de quem? O meu. Não é? E dali só poderão ser retirados com ações da mesma intensidade em sentido contrário. Isto é, por meio de resgates kármicos futuros. E aí eu vou construindo a minha história. Não é? Mas, por exemplo, em determinado momento eu não tenho foco nele, eu posso não ter consciência de que eu estou ferindo o meu sagrado, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu vou descobrir isso mais adiante. Tá?